E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver um exercício de aplicação da média aritmética simples. É uma questão da FUVEST de 2016. Vamos lá? Belezinha. A questão é essa aqui, ó. Em uma classe com 14 alunos, 8 são mulheres e 6 são homens. A média das notas das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. A soma das notas dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. Então, a média da nota dos homens ficou mais próxima de... E aí tem as alternativas para a gente aqui. Essa é uma questão típica de FUVEST. Por que eu digo isso? Porque ela é uma questão bem direta. Repare que o enunciado é curto. Ele dá as informações diretamente, não fica enrolando muito, não fica contextualizando tanto. As informações são essas, responde essa pergunta aqui. Questão típica de FUVEST. Repare que em vários momentos do texto ele cita média, mas simplesmente média, não fala qual média é. E aí, nesse caso, você tem que pensar o que faz mais sentido, certo? Quando ele não fala que tipo de média que é, normalmente é média aritmética simples, em se tratando de notas, né? Até na última aula, para quem assistiu, né, até existe professores que aplicam média geométrica para cálculo de notas, né? Mas o mais comum é média aritmética simples. Então, como ele não fala nada, é ela que a gente vai usar. Eu até diria para você que 90% dos exercícios que fala média é a média aritmética simples que a gente vai usar, certo? Mas a gente vai ver nas duas próximas aulas casos em que a média aritmética simples estaria errada, em que seria necessário a gente aplicar a média geométrica ou a média harmônica, certo? Então não deixem de ver a próxima aula. Mas nessa daqui, vamos só então sintetizar os dados que ele me deu. Ó. Ele me fala que numa classe tem 14 alunos, sendo que são 8 mulheres e 6 homens. Dos 14, 8 são mulheres e 6 são homens. Aí ele fala, a média das notas das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. Em equação, a gente pode escrever assim, né? Ó, a média das mulheres é igual à média da classe mais 1. Ficou 1 ponto acima. Aí ele fala, a soma das notas dos homens foi metade da soma das notas das mulheres. Então eu escrevi assim, ó, SH como soma das notas dos homens é metade da soma das notas das mulheres, SM sobre 2. Certo? Então só peguei a informação e coloquei aqui em variáveis. Só uma coisa que fica mais fácil, para não ter que trabalhar com fração, ó, vou passar esses dois multiplicando, então fica 2SH igual a SM. Fica desse jeito aqui. Certo? E a pergunta dele é a média da nota dos homens, MH. Né? O índice é de ser homem ou mulher, e M de média. E o S é de soma, certo? Então essas são as informações que ele me dá. Mais uma observação. Por que eu falei no começo que a gente não sabe qual é o tipo de média que ele está usando, né? E a gente supõe então que a média aritmética é simples porque é a mais usada. É a mais usada porque é o que faz mais sentido. Certo? Imagine que você tirou nas provas aí da sua escola. Você tirou 8 numa prova, 9 na outra e 10 na outra. E você quer saber qual que é a média das suas notas. O mais comum é a gente pensar em substituir as notas dessas provas por uma nota só, de modo que a soma se mantenha. Certo? Então, se você tirou 8, 9, 10, a soma 8 mais 9, 17, mais 10, 27. Então, a soma das suas notas é 27. O mais comum é você pensar, eu quero trocar todas essas notas por uma só, mas de modo que a soma seja 27 também. Certo? Você vai somar os seus rendimentos, o quanto você ficou em cada prova. Não é normal você pensar que você quer manter o produto das suas notas, que seria o caso da média geométrica, ou então a soma dos inversos das suas notas, que seria o caso da média harmônica. Então, por isso que a média aritmética simples é o que faz mais sentido. Certo? Sempre pensa nisso. Que tipo de média faz sentido aqui, se ele não enunciar? 90% das vezes vai ser média aritmética simples, mas é sempre bom você ter esse pensamento, pelo menos por um instante. Certo? Bom, vamos lá. Ó. Eu vou partir dessa equação aqui, ó, que é uma das informações que ele me deu. Ele fala que a média das mulheres é a média da classe mais 1.
Como que a gente calcula a média das mulheres? Você teria que pegar a nota da primeira mulher, mais a da segunda, mais a da terceira, até a oitava, né? Soma as notas delas e divide por 8, pela quantidade de notas. A soma das notas das mulheres, eu já coloquei uma variável para isso aqui, ó, o SM. Então a média das mulheres seria SM sobre 8. Concordam? Ou seja, estou somando as notas de todas as mulheres e dividindo pela quantidade de mulheres. A média da classe. Você teria que somar a nota de todo mundo da classe e dividir pela quantidade de pessoas na classe. Nesse caso, como eu já dei variáveis para SM e SH, eu teria que somar todas as notas dos homens com todas as notas das mulheres e dividir por 14. Fica assim. Somo todas as mulheres, mais as notas dos homens e divido por 14. E ainda a equação tem um mais 1 aqui na frente, né? Então, só estou reescrevendo essa equação que ele me deu na informação do texto para outras variáveis de soma aqui. Reparem que a pergunta dele é quanto vale a média dos homens. E para eu saber a média dos homens, eu preciso saber qual que é a soma das notas dos homens. Certo? Então, nessa equação que aparece aqui, não me interessa saber quanto vale SM, me interessa saber quanto vale o SH. O que eu vou fazer então? Onde aparece SM, eu vou trocar por essa outra informação que ele me deu aqui. Ó. Ele falou que SM é 2SH. Quer dizer, ele me deu uma informação anterior, mas que eu consegui traduzir para essa. SM é o dobro do SH. Então, esse SM que aparece aqui eu troco por 2SH, esse SM eu troco por 2SH. E aí, só para facilitar a soma das frações aqui, ó, esse 1 eu escrevi como 14 sobre 14. Afinal de contas, 14 dividido por 14 é 1. Mas isso me simplifica a vida na hora de somar, porque quando o denominador é o mesmo, basta eu somar em cima e manter embaixo, né? Agora aqui dá para dar uma simplificada só antes, ó, o 2 com 8 fica num 4. Então ficou aqui, ó, SH sobre 4. Aqui ficou 3SH mais 14, tudo isso sobre 14. Certo? Continuando aqui, ó, essa aqui foi a equação que a gente obteve. Vou multiplicar em cruz, né, que a gente fala. Então, esse 14 multiplica o SH, fica 14SH. E esse 4 multiplica aqui em cima, né? Só que lembra quando você multiplica uma soma, você tem que fazer a distributiva. Então, é o 4 vezes 3SH, que dá 12SH, e o 4 vezes 14, que dá 56. Certo? Você faz a distributiva aqui. Passo 12SH para cá subtraindo. 14SH menos 12SH dá 2SH igual a 56. Divido por 2, os dois membros, fica 28 o SH. Lembra que o que ele queria era a média dos homens? A média dos homens é a soma da nota dos homens dividido pela quantidade de homens. Que no nosso caso aqui são 6, né? 6 homens. Então somo tudo dividido por 6. O SH a gente acabou de descobrir que é 28. Então fica 28 sobre 6. E 28 dividido por 6 dá aproximadamente 4,67. A pergunta dele, a média das notas dos homens ficou mais próxima de 4,67, é mais próxima de 4,7, né? Alternativa C. Beleza? Então essa é uma questão que aparece até que bastante sobre média aritmética simples, né? Porque em vez de ele pedir uma média só, uma questãozinha mais tranquilinha assim, ele dá duas médias, ele mistura as médias, média das mulheres com médias dos homens, e tenta fazer uma brincadeirinha com isso aí. É bastante comum esse tipo de questão, inclusive, em alguma aula mais para frente, acho que a gente vai fazer mais uma questão desse tipo. Certo? Tudo bem, gente? Então, essa era a questão que eu tinha preparado para a média aritmética simples. Na próxima aula, a gente vai ver a aplicação da média geométrica. Beleza? Até mais. Tchau para vocês.